Pessoal, então vamos lá, boa noite a todos aí oficialmente, né? Já estava aqui já batendo um papo com vocês aqui, mas vamos lá oficialmente. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de gestão do conhecimento aqui da Uniswan. Toda terça-feira a gente está aqui trazendo assuntos bem bacanas para vocês, né? Como eu estava dizendo, pessoal, só que também para que fique registrado aqui, para quem não pôde ver a aula hoje e vai ver depois a gravação, para que ele também entenda, né? Já era para eu ter iniciado com vocês aquela parte lá que eu ia trazer do Excel, né? Mas a gente teve a aula, a semana passada não teve a aula em função daquela live que eu participei, né? E aí, como eu tenho que falar também com vocês já de imediato sobre atividade supervisionada, eu estou antecipando, estou invertendo os assuntos. Não é que eu vou desistir de falar do Excel, não. Da semana que vem, se Deus quiser, próxima semana eu começo a falar de umas ferramentas bem bacanas de Excel para vocês aí. Mas eu tive que antecipar o assunto sobre BSC e OKR, porque é o assunto da atividade supervisionada, para você ter um tempo aí, né? Que aí eu falo hoje, eu já explico hoje tudo que você tem que fazer, e você vai ver, eu vou mostrar lá a data da entrega da APS, você vai ter quase que um mês ainda pela frente aí, para você poder preparar com calma essa APS e me entregar uma APS bem bacana, porque, gente, é um assunto, assim, de extrema importância hoje na vida profissional de vocês. Esse assunto que a gente vai tratar na nossa APS. Bem moderno o assunto, eu vou falar daqui a pouco. O que que... Vamos entendendo isso devagarzinho. Você tem que ir lendo devagarzinho, entendendo devagarzinho. Eu mostrei um vídeo, passei um vídeo para vocês. Aliás, eu passei 4 vídeos, né? 2 vídeos que eu postei hoje. Aliás, está postado desde ontem que eu mandei, se eu não me engano. Eu postei domingo lá no Classroom, mandei hoje de novo. Quem não viu os vídeos, não tem problema. Não vai ficar aqui perdido, não. Eu vou explicar. Mas assista depois. Porque aqueles vídeos são complementares. São 4 vídeos, mas é 4 vídeos de 10 minutos ou menos cada um. Então, não são vídeos de 2 horas, não. 2 horas é a nossa aula. Os vídeos curtos. 2 vídeos de BSC, 2 vídeos de OKR. Eles complementam aqui, porque às vezes eu esqueço de falar algum detalhe que lá no vídeo lá o cara está falando lá. Então, você entende tudo que tem que entender. Um dos vídeos lá sobre BSC, o cara já começa o vídeo falando, ele faz uma metáfora legal, que ele começa falando assim, ó, imagina um piloto de avião, né? Eu sei que nós, de repente, algum de vocês já deve ter tido a oportunidade de estar numa cabine de avião. Eu nunca tive, eu imagino que a maioria nunca teve. Mas a gente vê nos filmes aí, né? Como é que é uma cabine de um avião, um painel de um avião. Como é que o piloto consegue decolar um avião lá e pousar um avião lá com toda a segurança, né? Num outro estado, num outro país, com toda a segurança, porque ali ele tem um painel de controle ali, gente, é uma coisa que de vez em quando a gente vê em documentários aí, como é que funciona o avião, aquele painel ali tem tudo que o piloto precisa para controlar perfeitamente aquele voo, para que tudo saia o mais perfeito possível, né? Que não pode ter falhas no voo. Uma falha qualquer, o avião cair e mata 200 pessoas. Né? Então, aquele painel ali, ele é cheio de mostradores ali que vão dando para o piloto ali todas as coordenadas do voo. A altitude do avião, pressurização interna, quantidade de combustível, tudo que o piloto precisa para conduzir o voo para que ele seja o mais perfeito possível. Por que a gente compara assim? Numa empresa também, imagina você administrar uma empresa, né, já que a gente está falando de gestão do conhecimento, então por isso que é importante esse assunto. Você administrar uma empresa tendo conhecimento de tudo, com um painel de indicadores de todas as áreas da sua empresa, como é que está a lucratividade da sua empresa, como é que está as margens de lucro da sua empresa, como é que está o nível de endividamento da sua empresa, como é que está a satisfação do seu cliente, como é que está o investimento em novas tecnologias, como é que está a satisfação dos seus funcionários, como é que está a rotatividade dos seus funcionários.
Então, gente, isso tudo é dado através de indicadores, que nós vamos ver aqui na nossa atividade supervisionada. Você vai aprender a traçar os objetivos, as metas, as estratégias da empresa com base em indicadores. Esse que é o objetivo do BSC, do OKR. Tá? Então, a gente vai entender isso aqui e você vai, daqui a pouco, ter uma visão melhor. No início, assim, começa a ficar um pouquinho confuso, né? Os termos são confusos, BSC, né? OKR, começa a fazer uma confusão, mas já já a gente vai, à medida que for evoluindo, você vai entendendo exatamente. O BSC, então, olha só, o mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa dia após dia. A grande concorrência, a corrida em busca da satisfação dos clientes, a necessidade de aprimorar os processos da organização em um mundo cada vez mais globalizado, fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais ao sucesso. Lembre-se, em algum momento aí eu falei com vocês que as empresas modernas, né, dos anos 90 para cá, elas sofreram um processo muito grande. Em algum momento eu falei isso com vocês aí, no curso. Elas passaram por uma reestruturação. Por quê? Porque nos anos 1990 veio, né, marcado com o advento do computador na nossa vida e principalmente da internet. O que isso tem a ver? Houve uma mudança muito grande com a chegada da globalização, com o computador e a internet surgindo. Gente, as empresas no planeta inteiro começaram a fazer negócio, a comunicação no planeta Terra melhorou, mas assim, virou de ponta cabeça. Imagina lá nos anos 80, gente, tudo era tratado por telefone fixo. Nem telefone sem fio não existia. Imagina como é que era a comunicação entre as empresas lá nos anos 80. Era uma coisa muito arcaica. A internet, ela já existia nos anos 80, mas só em órgãos governamentais, a NASA lá, esses órgãos lá da Rússia, né, da Europa lá, grandes empresas, que já começaram a fazer uso da internet, mas de uma forma ainda muito arcaica também. E os anos 90 foi marcado por um grande avanço tecnológico, né? A internet surgiu, ela se popularizou no início dos anos 90. Veio para a nossa vida e foi evoluindo. Então, as empresas começaram a fazer negócio com o mundo inteiro instantaneamente e começaram a vender produtos para o resto do mundo instantaneamente. Então, a globalização trouxe uma competição muito grande entre as empresas. Né? Hoje, você sabe que hoje em dia a gente está aqui com a nossa empresa trabalhando, está perdendo cliente para uma empresa lá da China, que os consumidores estão deixando de comprar de nós aqui para comprar de um site lá da China. Então, olha a competição que virou. Então, as empresas se viram obrigadas a se reestruturar. Então, dentre diversas as mudanças que ocorreram aí nesse período, um deles também veio esse estudo do BSC. Ó, isso aqui é uma coisa mais recente, ela começou a ser estudada em 92. A gente vai ver que foi lá na Harvard que nasceu. Então, Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como PSC, é uma metodologia de medição e gestão de desempenho utilizada desde 92. Seu conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil, BSC. Então, olha lá, ela foi criada, essa metodologia, em 92, por dois professores da Harvard, o Kaplan e Norton. Eles, lá em 92, eles lançaram um primeiro artigo sobre esse conceito. Ela nem foi logo de cara sendo aplicada, não. Eles lançaram um artigo sobre esse conceito do BSC, aí isso foi sendo estudado, tá? E aí, a partir daí que as organizações começaram a usar essa metodologia internamente dentro dela, né? Se for parar para analisar, é uma coisa relativamente nova, porque uma boa parte dos conceitos da administração aí, que a gente vê, por exemplo, né? Que é uma coisa muito famosa no marketing e na administração, todo profissional de administração sabe, é os 4 Ps, uma coisa básica. Aquilo foi criado lá nos anos 60.
Então, essas estratégias aí da administração, então, tudo lá dos anos 50, 60, 70. Então, isso aqui já veio sendo estudado a partir de 92, então, uma coisa mais recente, né? E foi criado lá na Harvard, a maior instituição do planeta Terra. Então, nesse artigo, tratava da ferramenta como uma forma de medição de resultados e definição de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Como assim diversos tipos de indicadores? Ó, deixa eu explicar uma coisa também para vocês aqui. Até essa época aí, gente, eu sou um pouquinho mais antigo que vocês. É bastante mais antigo que vocês. Como eu comecei a estudar administração mais ou menos aí em 95, que eu comecei a fazer minha faculdade de administração. Então, quando eu comecei a estudar administração, a gente ainda estudava os modelos mais antigos, né? Eu lembro que eu estudava livros lá que foram lançados no final dos anos 70, nos anos 80. Então, a gente ainda estava estudando certas metodologias lá do final dos anos 70, início dos anos 80. Naquela época, os administradores, eles tinham um foco muito grande na área financeira da empresa. Essa questão dos indicadores, que a gente vai ver aqui hoje, a gente vai entender o que são indicadores direitinho. Essa questão dos indicadores, ela já é uma questão antiga na administração. Só que, antigamente, o foco era a área financeira, eram indicadores de lucratividade, indicadores de endividamento, indicadores de giro de estoque, indicadores de margem de lucro. Então, no momento da minha vida, eu fiz um MBA aí, que eu fiz um TCC voltado para análise de indicadores financeiros. Então, eu estudei lá, existiam mais de 20 tipos de indicadores financeiros que a gente pode aplicar numa empresa. Pegava lá o balanço patrimonial com a demonstração do resultado do exercício da empresa, e com esses dois demonstrativos, eu tinha um monte de cálculos que a gente fazia lá para a gente mostrar como é que está a saúde financeira da empresa. Então, até essa época aí, o foco maior era nesses indicadores financeiros. Alguma plataforma que oferece curso de BSC, o Matheus, para te falar a verdade, eu não sei te informar, não. Eu posso pesquisar para você, posso te ajudar a dar uma pesquisada aí. E eu falo para você depois. Mas então, pessoal, olha só. Qual foi a novidade, então, que esses dois professores da Harvard criaram? Foi você criar indicadores para outras áreas importantes também. Porque existem outras coisas importantes que você tem que estar acompanhando. Não é só o desempenho financeiro, não. Então, essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. Os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação, tá vendo? Dessa forma, eles mostraram como a satisfação do cliente, a qualidade, né, outras coisas, a satisfação dos funcionários. A gente vai ver uma série de tipos de indicadores que também tem uma extrema importância, porque não adianta nada, pensa comigo aqui, né? Se o meu funcionário não estiver feliz e não estiver satisfeito com a empresa, isso vai trazer reflexo lá nos indicadores financeiros, com certeza. Funcionários infelizes na minha empresa, eles vão faltar ao trabalho, vai ter problema de rotatividade, entra e sai, não é? Contrato, funcionário, daqui a pouco. Então, eu estou contratando um lá, está saindo o outro. Os funcionários entram, eu consigo contratar bons funcionários, eles não gostam do clima da empresa ali, da cultura da empresa, daqui a pouco estão saindo. Então, não para funcionário, então isso é a rotatividade de funcionários. Isso gera um impacto na satisfação do cliente, porque o cliente percebe muito bem o clima, não está muito bom dentro da empresa, rotatividade de funcionários, o cliente
hoje é atendido por um funcionário, amanhã aquele funcionário já saiu, já tem outro funcionário atendendo o cliente, daqui a pouco troca de novo o funcionário que vai atender o cliente, então o cliente não gosta disso. Então, o cliente é mal, quando é mal, ou então o funcionário atende mal o cliente mal atendido, ele vai procurar outra empresa. Então, você está vendo que todos esses aspectos internos da organização, a rotatividade, os processos internos da organização, empresas que têm muitos processos burocráticos internos também, atrapalham o rendimento, o desempenho da empresa, isso vai dar um impacto lá no cliente. Então, todos esses processos internos aqui que eu citei, né, que são alguns dos que existem aí, eles geram impacto no cliente. Então, se o cliente não está satisfeito, ele vai buscar outra empresa, com certeza a lucratividade da empresa, o nível de receita da empresa vai cair. Então, não adianta você focar só em medir indicadores financeiros. Você tem que estar acompanhando diversos outros indicadores que vão refletir nos indicadores financeiros, né? É uma coisa, depois que a gente estuda tudo isso aqui, você vem e fala, bom, isso é bem lógico, né? É bem lógico, mas depois que a gente estuda, lá nos anos 70, 80, ainda não tinha pensado dessa forma. A sigla BSC, traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho. O BSC, Balanced Scorecard, é um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa, como o painel do avião ali, ó. Né? O piloto, ele senta ali, ele dá uma olhada ali naqueles indicadores todos do painel, ele já tem uma visão de como é que está o desempenho do voo, do desempenho daquele avião. Assim também você deve olhar para o BSC, para esses indicadores aqui, você tem uma visão como é que está a lucratividade da empresa, você tem uma visão como é que está a satisfação do cliente, você tem uma visão de como é que está a satisfação do funcionário, os níveis de processo, indicadores de processos internos, você tem uma visão completa de toda a empresa. Tá? E você é capaz de tomar decisões de onde você deve priorizar. Né? Que tipo de estratégia você deve adotar, o que você vai priorizar para que gere um equilíbrio entre esses indicadores ali. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas tão importantes quanto as contábeis para avaliar seu desempenho de forma eficaz. Portanto, o BSC é um modelo de avaliação e de performance organizacional. Ele é uma ferramenta facilitadora como um painel de controle que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Nossa, que bacana isso, professor. Sim, professor, mas eu ainda não estou entendendo ainda o que é. Calma, nós vamos ver já, que é só uma parte introdutória. Daqui a pouquinho a gente começa a colocar a mão na massa. Daqui a pouco eu vou parar, vou dar um pequeno intervalinho. Quando eu voltar do intervalo, eu vou abrir a atividade supervisionada, vou explicar tudo e eu tenho certeza, você hoje vai sair daqui já ciente do que é preciso fazer na sua atividade supervisionada. E mais importante, você vai ver a importância disso para a sua vida profissional, tá? Gente, isso aqui independente da área sua, tá? Se você estiver fazendo administração de empresa, isso aqui é importante. Se você estiver fazendo ciências contábeis, isso aqui é importante. Se você estiver fazendo o RH, isso aqui é muito importante para qualquer área que você for trabalhar, né? Vamos lá, avançando aqui devagarzinho. Vamos avançando devagarzinho. Ó. Então, quais os benefícios, então? Ele permite uma melhor visualização do futuro. A gente vai ver, e permite melhoria de resultados, a gente vai ver que a gente aqui vai traçar objetivos para o futuro. E aí você já começa a projetar a empresa como ela vai estar amanhã, ou como você gostaria que ela estivesse amanhã. E você vai lutar no dia a dia para que aquilo realmente aconteça. Normalmente, pessoal, por isso que tem... Sabe, eu gosto muito de dar um exemplo para você entender. Sabe, um exemplo que se eu já tiver dado esse exemplo aqui, não tem problema, não.
Às vezes eu esqueço se eu já falei isso na turma ou não, tem muitas turmas, se eu já tiver dado esse exemplo, não tem problema. Eu costumo comparar com um caso real que aconteceu lá na minha cidade. 20 anos atrás, eu saí da minha cidade, lá no interiorzinho de Minas, tinha uma padaria lá do bairro, lá famosa lá, que era uma padaria. Vendia pão, rosca, esses negócios de padaria. Né? Pão de queijo, broa e tal, lanche. Quando eu saí de lá, tinha acabado de abrir uma outra padaria lá na cidade, no outro ponto da cidade. Também padaria, para vender pão, doces, esses troqueijo, presunto, mussarela, né? Pão de forma, isso aí. Passado um tempo, eu fiquei aqui um tempo, depois de um tempo eu voltei lá na minha cidade, aquela segunda padaria que tinha aberto logo que eu saí, depois de uns 2 anos, o cara já tinha transformado a padaria numa pequena mercearia, com uma lanchonetezinha também. O negócio evoluiu. Deixou de ser só uma padaria. Vendia pão também, parará, mas já virou uma pequena mercearia. Aí eu vim para cá de novo, fiquei um tempo aqui. Passado um tempo, eu voltei lá na minha cidade. Aquela pequena, a pequena mercearia, já tinha transformado num pequeno supermercado. Mercearia, o negócio evoluiu, o cara ampliou lá o espaço que ele tinha, o lote era grande, ele fez uma ampliação no negócio, virou já um pequeno supermercado. E a primeira padaria estava lá, continuava só como padaria. Passado mais alguns anos, eu voltei lá na minha cidade, chegou lá, o negócio, a segunda, já tinha virado um grande supermercado, grandão mesmo, supermercado bacana, já tinha virado o maior supermercado da cidade. Passado mais algum tempo, eu voltei lá, recentemente, o cara já tinha virado uma grande rede de supermercados, já tinha colocado supermercados nos outros bairros da cidade, já estava abrindo novos supermercados da rede nas cidades vizinhas, e aquela primeira padaria estava lá, mesma padariazinha. Aí a gente olha, a gente, que coisa impressionante. Né? Passa-se 20 anos, uma padaria transformou numa mercearia, transformou num mini supermercado, que virou um supermercado, que virou uma rede de supermercados em 20 anos. E a outra, aquela primeira lá, continuou, está lá, a mesma padaria, vendendo pão, rosca e doce. Então, por quê? Um deu mais sorte que o outro? Não, gente. Nesse mundo dos negócios não existe sorte, não. Não existe sorte. Um camarada soube planejar o seu negócio. Eu conheço o cara lá, ele é formado em administração, então eu sei que ele vai fazendo o seu planejamento estratégico, traçando seus objetivos, suas metas, né, de crescimento, e aquilo, então, o BSC, ele vem para isso, você traça suas metas para daqui um tempo, e você vai perseguir, traça as estratégias lá para você perseguir aquelas metas. E se você fizer o deverzinho de casa seu bem feito, é bem provável que você alcance, vai um passo a passo, devagarzinho, você vai atingindo aquelas metas, e o seu negócio vai só crescendo, o seu negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. Gente, eu conheço diversos negócios que foram nessa escalada. Eu tenho amigos meus que começaram com fábrica de roupa também, com 2 maquininhas de costura, a mulher do cara fazendo as roupinhas lá com a cunhada, daqui a pouco o negócio foi crescendo, compraram mais máquina, compraram um galpão, quando vê, virou uma fábrica imensa de roupa, quando vê, já estava com 100 costureiras lá na fábrica de roupa, lá virou um negócio grande. Conheço diversos negócios que vão nesse processo de escalada, né? Porque a pessoa vai traçando os seus objetivos, as suas metas, e vai conseguindo aquilo, atingir aquilo. E o BSC, ele é uma ferramenta que nos ajuda, sabe, a criar isso de uma forma precisa, de uma forma correta. Você traçando objetivo em todas as áreas da empresa. Então, ela permite uma visualização do futuro, a melhoria de resultados, coloca em prática planos de ação, melhoria contínua da qualidade e desempenho, permite monitoramento e medição e direcionamento das ações. Então, uma coisa também, deixa eu fazer um parênteses aqui, uma coisa importantíssima também, tá? E que a gente vai ver que o conceito do OKR, ele já veio até a modernizar um pouco mais
o que já era feito. Eles são estratégias parecidas que uma complementa a outra. Tá? É um complemento uma da outra. E que esse OKR, ele já vem falando de uma forma até mais prática e mais eficiente de você traçar seus objetivos, as suas metas para o futuro. Porque tinha épocas passadas aí, até uns 10 anos atrás, as empresas, quando aplicavam o BSC, criava objetivos e metas para um ano. Era comum, a empresa estava fechando o planejamento estratégico dela, então traçava os seus objetivos e as suas metas para um ano. Hoje, a gente vai ver o conceito de OKR, que a gente traça objetivos e metas curtas, máximo 3 meses. A gente não espera passar um ano. Que qual que era o problema disso? Tinha empresas que ainda fazia de uma forma correta, né? Traçava a sua meta para um ano, seus objetivos para um ano, e vinha acompanhando o progresso, né? A cada trimestre, ou tem empresas que faziam mensalmente, né? Cada mês ou a cada trimestre, ela parava, media, para ver se estava no caminho certo de atingir aquele objetivo que ela tinha traçado. Enquanto tinha outras empresas que faziam errado. Traçavam uma meta anual, isso eu já vi. O cara traçava uma meta anual e todo mundo ia trabalhando. No final do ano é que a diretoria lá parava e ia ver o resultado, e aí é que ia perceber que não bateu as metas, passou longe de atingir as metas, aí já acabou o ano. Aí, sabe o que fazia? Passava um sabão coletivo em todo mundo, isso eu já vi. Estou falando que eu já vi. Passava um sabão coletivo em todo mundo, que ninguém bateu sua meta, mas aí os administradores, eles vão vendo esses erros e vão tomando ações corretivas. Espera aí, nós não podemos cometer esse erro, né? Traçar nossos objetivos para um ano, aí começa lá janeiro, todo mundo trabalhando, fevereiro, março, abril, maio. Final do ano é que nós vamos parar para medir, para ver que passou longe de atingir as metas? Não. Vamos mês a mês. Eu posso traçar uma meta anual. Né? Vou pegar um exemplo básico. Eu preciso que, por exemplo, lá na minha área, eu sempre fiz isso, né? A nossa empresa lá, essa empresa de Copacabana que eu trabalhei lá, com a Noite Rejane, só para você entender como é que eu fazia. Eu já tinha estudado já esses BSC, esses negócios. No meu setor lá, nós fechávamos contrato. Né? A nossa empresa era uma empresa de serviço. A gente não vendia produto, vendia serviço. Nosso setor, eu era o gerente comercial, a gente vendia o contrato de administração do condomínio. Então, a gente tinha uma meta que eu tinha que fechar no ano 80 contratos. Lógico, eu não ia esperar chegar no final do ano para medir e falar, opa, nós fechamos só 40 contratos. Aí dava um sabão em todo mundo. Não. Eu fazia uma divisão. Se eu tinha 80 contratos para fechar no ano, quantos contratos eu tinha que fechar por mês? Era facinho. Matemáticazinha besta. Quantos contratos eu tinha que fechar num trimestre? Né? Então, se eu fechasse 20 contratos num trimestre, eu ia fechar 40 num semestre, né? E se eu fosse assim nessa escalada, eu ia fechar os 80 por ano. Então, num trimestre eu tinha que fechar 20. Então, eu já começava janeiro, eu já vi quantos contratos fechou em janeiro. Tá bom, tá ruim? Fevereiro, quantos fechou em fevereiro? Se eu percebesse que a coisa não tinha começado bem, eu já parava, já reunia. Então, eu tinha reuniões mensais com a minha equipe. Todo mês eu ia mostrando os resultados. Eu ainda não usava esses Power BI, eu fazia tudo no Excel. Fazia lá os indicadores, tudo no Excel, na mão mesmo, lá, mostrava os gráficos evolutivos. A gente fazia reunião, o diretor da empresa participava. Então, encerrava o primeiro trimestre, eu tinha que fechar 20, a equipe toda fechar 20 contratos. Se tivesse fechado bem menos, se tivesse fechado 18, né? Beleza, tinha que ter fechado 20, tá em 18. Então, gente, ó, é só ajustar aí,
Então, para o próximo trimestre, vamos fechar 22. Aí encerrava o semestre com 40. E aí a gente ia acompanhando. Agora, se encerrasse o primeiro trimestre, tivesse fechado só 10 contratos, metade. Então, a gente tinha que correr atrás do prejuízo e entender o que tinha dado errado, tomar as ações corretivas para que a coisa entrasse no trilho e vamos correr atrás do prejuízo, vamos compensar aquele número que foi deficiente, os 10 a menos que a gente deixou de fechar, fazia um movimento interno lá para ser mais agressivo, para que aí no primeiro semestre fechava os 40, e aí lá por volta de setembro, outubro já estava fechando os 60, e aí no final do ano estava lá batendo a meta dos 80. Eu ia ao longo do ano acompanhando isso. Por isso que ele fala ali, ó, que permite um monitoramento, né? E você tem que estar sempre monitorando e acompanhando e tomando ações corretivas. Então, já o OKR, ele já vem com um conceito melhorzinho. Ele já fala só, não cria uma meta anual, não cria uma meta trimestral. Sabe? Persegue, a cada trimestre você está ali perseguindo a meta ali. É muito mais provável que você vai conseguir um resultado melhor. Porque você traça uma meta anual, às vezes você falha nos seus controles, aí você se enrola com tanto trabalho, aí deveria fazer uma reunião para medir, e acaba que, de repente, devido a um volume grande de trabalho, você, em vez de fazer a reunião trimestral, você deixa para fazer ela, acaba atrasando aquela reunião. Quando você foi ver, o resultado não foi bom, mas aí já se passou o período que você tinha que tomar alguma ação corretiva, sabe? Então, esse é que é o negócio da questão. Então, olha lá, permite monitoramento, medição e direcionamento das ações. Favorece a comunicação, feedback. Então, eu estava sempre dando feedback para a equipe. Eu estava sempre fazendo a minha reunião com a equipe. Gente, olha lá os números lá, ó, quantos contratos nós fechamos, olha lá, quantas propostas saiu, o que precisa ajustar. Se tinha alguma coisa dando errado, onde é que está o erro? Vamos tentar entender. Então, aquela reunião era para dar um feedback, para a gente debater, para a gente trocar ideias, fazia-se muito brainstorming, né? De repente era a estratégia que não estava boa, vamos traçar uma estratégia diferente, vamos ver como é que a gente vai atingir melhor o nosso cliente, como é que nós vamos divulgar melhor, então, a nossa empresa. Então, aquela discussão ali permitia a gente trocar ideias e dar esse feedback mensalmente, ou, né, trimestralmente. E aí, ela, ó, promove ajustes e correções. Né? O que eu estou falando, imagina que bacana. Todo mês, todo trimestre, eu estava me reunindo com a turma, se não está dando certo, o que nós precisamos corrigir? Então, aí permitia um alinhamento de indicadores chaves com os objetivos estratégicos da organização e estimula uma cultura de aprendizado. E nessa da gente sentar, analisar números, fazer brainstorming para identificar estratégias melhores, a gente estava aprendendo. Estava todo mundo ali discutindo, debatendo, trazendo novidades, cada um trazia suas novidades ali para a gente discutir. E isso gera uma cultura de aprendizagem, de aprendizado na empresa, que é muito saudável. E aí, pessoal, tá bom, professor, mas cadê o BSC que eu ainda não sei ainda? Calma, nós vamos chegar lá. Ó, aqui então, ó, te dar uma visão da estrutura, do que tem no BSC. A hora que eu abrir a atividade supervisionada, vai ficar mais claro que eu vou entrar nos sites, os sites para vocês pesquisarem, e eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você entender o caminho que você vai seguir na atividade supervisionada. Você vai ter quase um mês aí para estudar essa atividade supervisionada. Mas aqui, então, de um modo geral, ó, lembra que eu falei que as empresas antigas, elas criavam indicadores só na área financeira. Agora não, Ana. Você cria indicadores que medem a satisfação do cliente. Tem um indicador que eu vou mostrar para vocês que é muito famoso, chama NPS. Tá? Muito famoso, eu vou mostrar ele já para vocês.
É muito famoso esse NPS, ele mede a satisfação do seu cliente. Aí você tem indicadores que medem processos internos, satisfação do funcionário, os processos internos da sua empresa. Nós vamos ver quais indicadores são esses de processos internos, vou dar alguns exemplos para vocês. E você tem indicadores de aprendizagem e crescimento. Conhecimentos e habilidades empregadas são fundamentais para inovações e melhorias. Quanto a sua empresa quer crescer, não é? Quanto ela quer crescer e o quanto ela tem utilizado a inovação para crescer. A capacidade da sua empresa de inovar para buscar o crescimento. Então, também tem indicadores nessa área também. A hora que eu abrir a atividade supervisionada, eu vou dar um exemplo de cada uma dessas áreas aqui para você entender, tá? Vamos, então, prosseguir. Tem um conceito que eu acho que eu tinha mostrado na aula anterior, na unidade anterior, não foi? Que é esse KPI. Na unidade anterior, deixa eu até me certificar que eu tinha falado com vocês que eu me confundi e acabei colocando de novo esse conceito aqui de KPI. Mas não tem problema, não. Ou não, coloquei não, né? Foi dessa turma, não. Teve uma turma aí que eu coloquei de novo. Então, se coloquei, bom, se não, também eu vou explicar aqui. Não tem problema, não. Se eu já tiver falado de KPI, a gente fala de novo. Esse conceito, então, gente, de indicadores em várias áreas, eles vieram evoluindo. E em algum momento, quando surgiu o marketing digital, esse pessoal do marketing digital deram um nome também mais bonito para os indicadores, eles chamaram de KPIs, que na verdade é um conceito só, é um mesmo conceito. Indicador, KPI. KPI é um termo bacana que eles arrumaram, que se você... Esse aqui vem do inglês, Key Performance Indicator, indicador-chave de desempenho, que é uma meta que você vai perseguir, um indicador, né? Uma métrica para você seguir lá, para cada setor da sua empresa. Então, quando eu estou falando de indicadores, eu estou falando de KPIs, que depois você vai ver que é o mesmo conceito do OKR, tá? Mas eu tenho que falar, desculpa, gente, que às vezes faz confusão na cabeça do aluno, né? Aí o professor fala de indicador, depois ele está falando de KPI, depois ele entrou falando de OKR, isso aí me fez uma bagunça na minha cabeça, mas eu tenho que falar que os conceitos, na verdade, eles são os mesmos. Sabe? Esses conceitos vieram dando uma pequena modernizada, mas é uma coisa só, nós estamos falando de indicadores, objetivos e metas para você seguir. Lembra que nós falamos na unidade passada, né? Objetivos e metas, que a meta, ela quantifica o objetivo, né? Então, isso é um indicador que você vai seguir, né? Como aquele exemplo que eu dei lá, aumentar as vendas em 20% nos próximos 3 meses. Isso é um indicador, isso é um KPI. A gente vai ver que isso aí também, na verdade, é um OKR. Ah, professor, mas não dá para o senhor falar de um jeito só, não? Daria, mas acontece que você tem que entender que existem outras siglas. Porque senão, imagina, você estuda OKR aqui, entende tudo sobre o OKR, aí lá na sua empresa, seu diretor vai falar com você de KPI, e você fala, não, KPI eu não sei o que é isso, não. KPI o professor não falou, eu sei o que é OKR. E é uma coisa só, né? Na verdade, o conceito dessas coisas são o mesmo. Tá? É um indicador-chave de desempenho que a sua empresa vai seguir. É um objetivo seguido de uma meta. Tá? Então, esse KPI foi criado por esse pessoal do marketing digital. Esses indicadores ajudam a embasar métricas que quantificam a performance da empresa, dos colaboradores ou de cada área da empresa, né? Os KPIs podem variar de acordo com seus processos e suas estratégias. Essa ferramenta é fundamental na composição de metas e de melhorias alinhadas ao planejamento estratégico e os objetivos de rotina, demonstrando se os processos apresentam resultados previsíveis e se estão sob controle. Você vai controlando, como eu disse aqui, mês a mês ou trimestre a trimestre, você vai controlando, né, para você ver
se o seu objetivo está caminhando para ser atingido, se a sua meta lá na frente vai ser atingida. A metodologia das metas SMART também podem auxiliar na elaboração dos indicadores. O que é metas SMART? Eu falei para vocês na unidade passada. É um conceitozinho também de quando você vai criar metas para a sua empresa, objetivos e metas, você tem que tomar cuidado para que essas metas sejam SMART. O que é SMART? Cada letrinha significa uma coisa. O S vem do inglês de specific. O M vem do inglês de mensurável. A meta tem que ser específica, ela tem que ser mensurável e ela tem que ser atingível, né? Você não pode criar uma meta que não seja nunca atingível, vai desmotivar todo mundo. Então, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante para o negócio e ela tem que ser temporal. Então, a meta SMART, né, o KPI, ele tem que ser dentro dessa metodologia SMART. Ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e dentro de um horizonte de tempo. Lá na unidade 2, pessoal, na unidade 2, ó, eu já tinha falado esse conceito, né? Que agora a gente vai avançando e vai complementando essas coisas. Cadê? Olha lá, metas SMART, eu já tinha falado. E naquele momento, quando eu tinha falado na unidade 2 de metas SMART, eu dei até um exemplo, né? Para você entender, vou repetir ele aqui rapidinho. O que é essa meta SMART? Como você criar um KPI, um indicador eficiente para a sua empresa? Ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um número, ele tem que ter um percentual, ele tem que ter um prazo. Lembra do exemplo que eu dei? Vamos supor que o nosso diretor chega para a gente, nós somos da área de vendas. Aí o nosso diretor chega e fala, gente, ó, estou com um objetivo novo para a gente, nós vamos ter que aumentar as vendas da empresa. Então, criou-se um objetivo, aumentar as vendas. Os próximos 3 meses. Beleza. Então, o nosso nível de vendas, em média, se a gente pegasse lá 3 meses da empresa, somasse as vendas e dividisse por 3, tirasse uma média, vamos supor que daria 100 mil em média por mês. Aí, estabeleceu um objetivo de aumentar as vendas. Aí, nos próximos 3 meses, nós trabalhamos, passou os 3 meses, o diretor mediu, fez uma média, aí descobriu que aumentou de 100 para 102 mil. Aí, bateu, atingiu o objetivo? Ué, atingiu, não atingiu? Não era 100 mil a média? Não passou para 102? Então, o diretor não pode reclamar, não. Nosso setor atingiu o objetivo. A gente bateu a meta, subiu o nível de vendas. Agora está bom, está ruim. Mas não sei, não tinha uma meta. Então, a meta, esse númerozinho percentual, ele é fundamental. Porque se o diretor falasse, ó, gente, o objetivo é aumentar as vendas. A meta é aumentar em 20% nos próximos 3 meses. Aí, então, a gente poderia falar que estava ruim. Se a meta era aumentar em 20%, tinha que ter passado de 100 mil para 120 mil. Passou para 102, nós aumentamos só 2%. Então, essa meta, né, pensa nessa meta, aumentar as vendas em 20% nos próximos 3 meses. Ó, tem um horizonte de tempo, tem um número, ela é específica, e outra coisa, ela tem que ser atingível. Não adianta você chegar e querer criar metas que ninguém vai conseguir bater. Né? Imagina só, até por exemplo aqui no nosso caso, né? 20% já está meio um pouco alto né? Aumentar em 20% a receita da empresa em 3 meses é alta. Se o diretor chega e fala assim, gente, ó, vamos aumentar a nossa venda em 10% nos próximos 3 meses. Aí nós falamos, opa, né? Beleza. E o diretor ainda dá um incentivo, né? Ó, se vocês aumentarem realmente em 10% as vendas, vocês ainda vão ganhar um bônus, vai ter uma premiação para vocês. Aí todos nós ali que fazemos parte do setor de vendas, vamos nos reunir e falar, gente, vamos correr atrás, porque é uma meta factível, né? É atingível, factível. Aumentar 10% as vendas da empresa, e se a gente conseguir aumentar, nós vamos ganhar um bônus. Vai ter uma premiação, então vamos lá.
Agora, se o diretor chega e fala, vai ter que aumentar as vendas em 80%, aí todo mundo vai olhar, vai falar, acabou. Ninguém vai se motivar com isso. Como é que vai aumentar a venda da empresa em 3 meses? Vai aumentar 80%. A meta está fora da realidade. Ela não é uma meta atingível. Então, esse que é o conceito, estou relembrando aqui, das metas SMART. Né? E o BSC também é uma forma, é uma boa ferramenta de KPI também. Né? Então, aqui ó, tem alguns exemplos, ó, alguns indicadores em áreas específicas, ó, alguns KPIs. Você vai ver aqui, então, lá, que a gente não cria mais agora KPI, não é só na área financeira, não, tem KPI na área de RH. Olha lá. Na área de RH, o RH tem que calcular o índice de absenteísmo daquela empresa. O que é absenteísmo? É o funcionário que falta ao trabalho. Né? Então, se o indicador de absenteísmo estiver muito alto, está me indicando que os funcionários estão faltando muito ao trabalho. E isso não é saudável para a empresa. Tá? O resultado vai ser comprometido. Né? Então, se o RH fez uma medição, vamos dar um exemplo, descobriu lá que o indicador de absenteísmo da empresa está lá em 20%. Tem uma formulinha para calcular isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, ele pode criar uma meta lá de reduzir em 5% o indicador de absenteísmo da empresa nos próximos 3 meses. Reduzir a falta. Aí o RH também tem que entender por que as pessoas estão faltando muito ao trabalho, estão desmotivadas, né? O clima de trabalho não está bom, está havendo algum problema interno ali que está fazendo com que o funcionário falte muito ao trabalho. Então, como que a empresa pode melhorar? Aí você vai criar uma estratégia para melhorar aquele indicador, para daqui 3 meses você consiga realmente reduzir o absenteísmo. Ó, tem avaliação de desempenho, tem um outro aqui também que é muito usado, a rotatividade, que eu falei agora há pouco, né? Rotatividade não é o funcionário faltar, é o funcionário sair da empresa. A empresa contrata, daqui a pouco o funcionário sai da empresa, pede demissão ou é desligado. Então, se a rotatividade também estiver muito alta, isso não é saudável. Então, o RH faz um cálculo lá, a gente vai ver, tem um cálculo que você faz, aí você constata lá que o indicador de rotatividade da empresa está em 18%, também está alto, né? Vamos reduzir essa rotatividade, vamos criar uma estratégia interna aqui. Então, o KPI, a meta, né? Pode ser, ó, o objetivo é reduzir a rotatividade. E a meta? Reduzir a rotatividade em 6% nos próximos 3 meses. E vamos criar uma estratégia ali para que daqui 3 meses a gente consiga realmente reduzir a rotatividade. E aí você tem os indicadores financeiros de lucratividade, margem líquida, endividamento e EBITDA. Não vou entrar em detalhes aqui do que é EBITDA, isso aqui é para o pessoal da área financeira, eu sei, mas não adianta ficar tentando explicar. Já eu vou dar uma explicada melhor para você não ficar com medo desses indicadores aqui, não. Vou explicar o porquê. Não precisa ficar com medo, não. Indicadores de marketing digital, por exemplo, é uma outra área, né? Que você pode calcular lá a taxa de KPI, que é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? As pessoas que entram no nosso site e compram da nossa empresa. Digamos que nós tenhamos um site de venda de produtos. Aí tem lá, todo dia, um exemplo, né? Todo dia entra 1.500 pessoas entram no nosso site, através dos anúncios que a gente faz. Aí entra 1.500 pessoas e daquelas 1.500, 60 compram. Então, isso gera um indicador. Estou dando um exemplo, né, de números aqui. Isso gera um indicador. E eu preciso aumentar a taxa de conversão. Eu preciso que a cada 1.500, em vez de 60, eu preciso que 120 comprem. Então, vou aumentar a minha taxa de conversão. É um KPI. Índice de engajamento. O que é o engajamento? Aquelas pessoas que curtem os nossos posts, que compartilham os nossos posts, que fazem comentários positivos sobre os nossos posts. É o engajamento. E índice de influência social. Então, pessoal, uma coisa também que deixa eu tirar o medo de vocês aqui. Porque senão o aluno começa a ver ali, né? Nossa,
Então, meu Deus do céu, para me trabalhar com isso na empresa, eu tenho que entender de indicadores financeiros, eu tenho que entender de indicadores de RH, eu tenho que entender de indicadores de marketing digital, eu tenho que entender de indicadores de processos internos. Eu não vou dar conta de saber isso nunca. Então, calma, calma. Gente, isso não funciona. Não é dessa forma, né? Você nunca que você vai estar trabalhando lá na sua empresa lá, e o diretor vira para você e fala: ô Evelyn, vai lá agora lá, minha filha, sua missão é criar o BSC para a nossa empresa lá, tá tudo sobre sua responsabilidade. E aí você vai ficar lá igual uma louca lá, tendo que entender como é que cria indicadores financeiros, como é que não é bem da sua área, vamos supor, né? Então, não é assim. Se é uma empresa maior, empresa grande, que já utiliza lá o BSC, que já utiliza esses KPIs, OKR, essas metodologias modernas, tem um conjunto de pessoas que vão criar isso, né? Então, isso é feito uma reunião com o gerente de cada área, né? Um gestor, um representante de cada área vai estar ali passando, vai estar ali participando da elaboração do BSC da empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você seja da área de RH, né? Você seja da área de RH. E a pessoa que é da área de estratégia é que normalmente ela vai ficar mais encarregada de consolidar o BSC. Você é da área de RH. A pessoa que é da área de estratégia, ela vai ficar encarregada de consolidar o BSC, mas ela vai ter apoio lá do gerente financeiro, vai ter o apoio do gerente de produção, vai ter o seu apoio que é da área de RH. Então, você que é da área de RH, você vai entender bem dos indicadores de RH. Isso aí vai ser a sua cabeça. Você é uma gerente de RH da empresa, então você tem que entender da sua área. Você vai participar da elaboração do BSC, contribuindo com o seu conhecimento na sua área. O gestor financeiro vai trazer lá a contribuição dele, né, sobre coisas da área financeira. O cara lá da área de produção vai trazer também conhecimento dele da área de produção, e vocês todos em conjunto vão criar os indicadores melhores para analisar a empresa. Então, o cara lá da área financeira vai trazer a contribuição dele, os meus indicadores mais precisos, porque cada empresa também utiliza determinados tipos de indicadores. Pode ter alguns indicadores que são úteis para um ramo de atuação da empresa e, de repente, para uma outra área, para um outro setor, pode não ter tanta utilidade. Naquele outro setor pode ter outro tipo de indicador. Então, o gestor de cada área vai saber. Então, você não é obrigado a saber criar indicadores em todas as áreas da empresa. Você tem que ter uma noção de como é que essa ferramenta funciona, de um modo geral, né? Então pessoal, olha só, para a gente consolidar isso aqui, né? Agora, pode acontecer de você ir trabalhar numa pequena empresa. Você está se formando em administração, por exemplo, né? Você se formando em administração e você vai trabalhar numa pequena empresa. E lá naquela pequena empresa, ainda não tem BSC, por exemplo. Eles não têm nenhum tipo de metodologia, de objetivos, de metas. É comum pequenas empresas não terem. E aí você, numa conversa com o diretor, numa oportunidade que você tiver, você propõe: diretor, por que a gente não adota aqui uma metodologia de BSC, de OKR, para a gente criar os indicadores da nossa empresa? Aí seu diretor vai falar: ué, bacana, eu nem conheço muito bem não, você poderia me ajudar a criar? Sim, eu posso te ajudar. Aí você vai fazer uma pesquisa, né? Mas com certeza lá nessa empresa tem alguém da área financeira que vai te dar uma luz dos melhores indicadores. Aí você, em conjunto com ele, aí vai que o seu diretor te deu a missão, então, de desenvolver o BSC para a empresa, mas você vai ter pessoas lá dentro que vão te apoiar. Você vai ter uma pessoa da área de RH, você vai ter uma pessoa da área financeira, uma pessoa da área de produção,
E aí você explica a metodologia para todos ali, os responsáveis de cada setor, chama o pessoal para montar uma equipe, e essa equipe, em conjunto, vai criar os indicadores para o seu BSC. Então, você nunca que vai ser obrigado a saber todos os tipos de indicadores que existem dentro de uma empresa, não. Cada um na sua área. Você precisa ter uma noção do funcionamento disso aqui. E aí, pessoal, olha só. Peraí, não é esse aqui, não. Então, tem alguns exemplos aqui. Então, vamos lá para finalizar, para a gente já passar já para a atividade supervisionada, vamos falar do OKR. O OKR, gente, já foi um conceito que ele é parecido com tudo isso que nós falamos aqui. Você vai entender exatamente, porque, olha lá, ele é exatamente isso que eu estou falando, objetivos e metas, não é? O O do OKR são os objetivos. O que results, chave de resultado, é a meta. Resultados chaves é a meta. Então, olha lá, o OKR é uma metodologia de gestão focada para simplificar a definição e o rastreamento dos objetivos e resultados chaves da empresa. Esses Objectives and Key Results, que é o nome OKR, Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves, dão uma direção clara e parâmetros mensuráveis para a conquista dos números ideais. O conceito é o mesmo, foi apenas dado uma modernizada na coisa. Eles reduziram os prazos, e esse termo, gente, ele é muito famoso hoje no mundo empresarial moderno, porque isso aqui, na verdade, hoje, esse conceito, ele apareceu no mundo com a Google. Olha lá, quem que criou isso aqui, ó? O OKR, uma metodologia de gestão que foi criada pelo ex-CEO da Intel, que tem como objetivo simplificar a forma de encarar os chamados objetivos em que resulta, ou seja, os objetivos principais da empresa. Esse ex-CEO da Intel aqui criou isso lá na Intel, depois esse cidadão foi para o Google. E olha lá, em 1999, ó, tem um caso famoso, gente, quando a Google foi criada em 1999. Lá nessa época, ó, a Google tinha 40 funcionários. E aquele cidadão ali, que era passou a ser o diretor da Google, ele foi o primeiro lá na Google lá, a mostrar para o pessoal como se diz lá, o painel de resultados lá, aquele termo que a gente viu, meu Deus, tem hora que dá uns brancos na gente, tristeza da velhice chegando. Dashboard. Dashboard. Ele criou um dashboard, gente, tem um caso famoso, que ele reuniu, lá em 1999, ele reuniu os 40 funcionários em volta de uma mesa de ping-pong, e ele criou um dashboard grandão, assim, com vários indicadores de cada área da Google lá, para passar para esses 40 funcionários os objetivos da empresa. Então, ele criou esse dashboard lá, fez um painel, colocou numa mesa de ping-pong, com os 40 funcionários da Google ao redor, analisaram aquilo lá, aquilo começou a dar certo, e eles foram perseguindo isso, essa metodologia, criando. E olha o que virou a Google hoje. Ela saiu de 40 funcionários para 60 mil dos melhores profissionais do mundo, espalhados em diversos lugares do mundo. Isso prova também que o OKR pode ser implementado tanto em pequena empresa quanto em grandes empresas. Tanto em pequenas e médias empresas quanto em corporações multinacionais. E uma coisa importante, sabe o que eu falo, gente? O que às vezes é o maior pecado das pequenas empresas? Eu que costumo, de vez em quando, dar consultorias por aí afora, já dei consultorias em várias empresas. Às vezes, você chega numa pequena empresa para dar uma consultoria e você começa a falar dessas metodologias para a pessoa, aí o empresário fala assim, não, mas isso aqui na minha empresa não precisa não, aqui a minha empresa é pequena. Quando a minha empresa crescer, aí é que eu vou pensar em BSC, no OKR. Quando o erro está nisso. Mesmo numa empresinha, por menor que seja, a pessoa já tem que começar traçando seus objetivos, traçando as suas metas, ou seja, traçando os seus OKR.
Gente, hoje, eu costumo brincar com os alunos, mas não é brincadeira, na verdade. Se eu for abrir hoje para mim, vamos supor que eu vou abrir um carrinho de pipoca, para vender pipoca na porta da faculdade. Eu vou ficar lá na porta, a noite inteira na porta da faculdade vendendo pipoca. Aquilo ali é uma empresa. É uma empresa. Eu compro produtos, eu fabrico, eu transformo aquele produto, eu produzo, eu compro a matéria-prima, fabrico o meu produto final, que é a pipoca, e estou ali, tenho clientes, e estou ali. Aqueles clientes compram, né? Aquilo me traz uma receita, eu tenho meus custos, eu tenho um lucro, é uma empresa. Se hoje eu for criar um carrinho de pipoca, eu vou querer criar meus OKR para aquele carrinho de pipoca. Por menor que seja o negócio, gente, já tem que começar pensando grande, pensando da forma correta. Não dei o exemplo lá da padaria, lá da minha cidade? O cara começou com a padariazinha pequenininha, hoje virou uma rede de supermercados. Então, com certeza, ele já começou pequeno, com a padariazinha pequenininha, mas já pensando grande, já pensando no crescimento, já traçando seus objetivos e suas metas que levaram aquele negócio lá a virar um negócio grande, né? Vamos entender isso melhor. Já já eu vou abrir a atividade para a gente ver. O nome OKR não foi criado apenas para servir como jargão, mas está diretamente relacionado à maneira como a metodologia funciona. Veja o que cada elemento do nome quer dizer e como eles se complementam. Então, o O do OKR vem de Objectives. Os objetivos representam uma direção clara do que a empresa pretende conquistar. Cada objetivo pode ser formulado não apenas para tornar claro o negócio que se deve buscar, mas também para manter todos engajados. Pode ter objetivos de crescimento de vendas, objetivo de redução de custos, objetivos de melhoria dos processos internos, objetivos de satisfação, melhor satisfação do cliente, né? Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Alguns exemplos simples de objetivos que deixam todos na equipe informados e engajados. Tornar-se autoridade no mercado, um objetivo. Oferecer um suporte espetacular ao cliente. Escalar consideravelmente as vendas, aumentar as vendas. Reduzir custos. Todos são exemplos de objetivos. Só que está faltando uma coisa, não é? Aqui está só o objetivo. Está faltando um número, está faltando uma métrica, está faltando um KR. Todos esses alvos são claros e específicos e não deixam dúvidas de qual deve ser o foco. Mas ainda dependem de algo para ser cumprido. Os KR, a métrica, a meta, né? O número, o percentual, o prazo. Então, olha lá, vem o Key Results, o KR. Sem essa parte do planejamento, ficaria muito difícil alcançar os objetivos impostos inicialmente. Afinal, é preciso mensurar, dar números, percentuais, prazos, né? Não adianta nada só aquele objetivo, né? Tornar referência no mercado. Está muito vago. Então, os KRs, os Key Results, servem de parâmetro para se determinar o quanto a empresa está perto de alcançar o objetivo. Tem que ter um número para perseguir, para depois eu poder falar se eu alcancei ou não o meu objetivo. Em outras palavras, são metas que ajudam diretamente na conquista do alvo principal. Para que você entenda melhor, vamos usar os mesmos objetivos citados no slide anterior, mas desta vez com a ajuda dos KR, dos Key Results. Olha lá, ó. Eu não tinha lá o meu objetivo, ó, objetivo, hashtag 1, tornar-se autoridade no mercado, dentro daquele meu setor. Então, eu tracei aqui, ó, 4 KRs, 4 metas, 4 indicadores, 4, né, indicadores de resultado para eu poder perseguir. Olha lá, você pode perceber que todos eles têm um número qualquer, tem um prazo, está tudo definido. Ó, ranquear em primeiro lugar no Google para uma palavra-chave específica do meu negócio em um mês. O que é ranquear em primeiro lugar no Google? Quando você digita alguma coisa sobre o seu negócio, né, lá no Google, a sua empresa aparecer em primeiro lugar, ou pelo menos entre os primeiros lugares, né? A gente sabe que
aquelas primeiras empresas que aparecem lá em cima no resultado de busca do Google, tem mais chance do cliente clicar naquele site e ir lá até a sua empresa. Então, aqui eu quero ranquear em primeiro lugar no Google em um mês. Outro KR, alcançar 10 mil inscritos na newsletter em 3 semanas. O que é newsletter? É você entrar lá no meu site e você deixar comigo lá o seu e-mail, para eu me comunicar com você, para o seu e-mail vir para minha banco de dados de e-mail lá, para eu mandar e-mail marketing automaticamente para você, falando da minha empresa. Outro KR, formar 5 parcerias de co-marketing bem-sucedidas. Tem um errinho aqui nos próximos 2 meses. Vou corrigir aqui. Próximos 2 meses. Outro KR, aumentar em 50% o número de clientes que conheceram a empresa através dos canais digitais nos próximos 2 meses. Então, tá vendo que sempre, todo KR aqui tem um número, ó, 10 mil inscritos, tem um prazo, 3 semanas. Então, tá bem específico. Professor, eu sempre tenho que criar 4 KR para cada objetivo? Não necessariamente. O que essas pessoas que nos explicam sobre essas metodologias que criaram isso, o que eles fazem? O ideal é que para cada objetivo você tenha no mínimo 2 KR, é bom que tenha 2 KR, e no máximo 5. Por que no mínimo 2 e no máximo 5? Porque se você criar só um KR, pode ser muito pobre, muito vago, para você conseguir atingir o seu objetivo. Você tendo 2 metas, né, é bem mais provável que você caminhe na direção correta para atingir ali o seu objetivo. Então, um KR só pode ser muito pouco. Então, de 2 para 5. Agora, também, se você cria KR demais também, 8 KR para cada objetivo, aí é provável que você se perca também, que aí é muita coisa para você analisar. Essa metodologia, ela vem, gente, para tornar claro o negócio. Imagina lá o painel do avião, né? Você tem que ter um número suficiente ali de indicadores que te permitam entender seu voo. Agora, se o camarada tem tanto indicador naquele painel que ele se perde naquelas análises ali, é provável que ele deixe de analisar alguma coisa qualquer que venha a fazer o avião cair. Então, se você tem indicadores demais para um objetivo só, imagina, que você pensa que você vai criar vários objetivos. Para cada objetivo, você vai criar KR, seus indicadores. Então, também não pode criar indicador demais para cada objetivo, não, senão você fica louco. Você não consegue também acompanhar tudo também. O segundo, o segundo objetivo, oferecer um suporte espetacular ao cliente. Então, meu primeiro KR, diminuir em 40% o número de pedidos de suporte, usando o autoatendimento em 3 meses. Né? Porque quanto mais o cliente está usando o suporte, o saque lá, o telefone, é sinal que o cliente não está, o cliente está com dúvida, ele não está sabendo utilizar, ele está com algum problema. Então, vão reduzir o número de pedidos ao suporte lá. Outro, aumentar em 10% a média do Net Promoter Score, o NPS, que eu falei já. Falei que eu vou mostrar para vocês depois o que isso significa. Vou dar um site lá que mostra para você como calcular esse NPS. Esse NPS mede a satisfação do cliente. Então, quanto mais alto for o meu NPS, mais satisfeito meus clientes estão. Então, tem que tentar melhorar o meu NPS. Quero aumentar em 10% nos próximos 4 meses. Próximo é reduzir pela metade o tempo de resposta dos tickets em qualquer canal. 4, manter a taxa de resolução de problemas acima de 90% nos próximos 4 meses. Então, aí, gente, não se preocupe tanto agora. Eu não quero que agora, nesse momento, você fique preocupado demais. Nossa, é NPS, taxa de resolução de problemas, é muito... Calma, que você vai fazer a atividade, você vai ter um mês para fazer atividade supervisionada, e nesse um mês eu vou sugerir você sites para você pesquisar, para você entender. E lembre-se do que eu falei agora há pouco. Você não é obrigado a saber de cor
todos os tipos de indicadores que podem existir dentro de uma empresa. Você tem que ter uma noção do funcionamento da ferramenta. Quando você vai discutir isso internamente numa empresa, você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter pessoas para te auxiliar, né? E aí, pessoal, ó, tem aqui os outros indicadores nas outras áreas, tá? Que eu até vou pular aqui, porque não adianta eu ficar aqui também lendo indicadores, vendas, né? Vou falar só aqui de vendas, ó. KR1, elevar em 10% o número de leads. KR2, diminuir o ciclo de vendas em 15%. Então, não se preocupem muito com essas métricas agora, não. Porque ao longo da sua atividade, essa atividade que nós vamos fazer, ela é para você realmente pesquisar sobre esses indicadores e entender como criar indicadores, tá? Você vai entender isso ao longo da sua atividade, pode ficar tranquilo. Mas o mais importante, para a gente encerrar aqui, e eu já passar para a nossa atividade supervisionada, que aí vai fazer você enxergar melhor, as últimas dicas aqui do site da Rock Content, ó. Coisas que nós até falamos, ó, defina metas claras e específicas. Quanto mais específico você for, quanto mais específico tiver o seu KR, melhor. Né? Como visto nos exemplos anteriores, não existe espaço para complicações desnecessárias no KR. Defina metas claras, específicas. Pensa lá nas metas SMART, né? Tanto para objetivos primários, quanto para os indicadores chaves, os KR. Isso vai deixar todos os colaboradores alinhados e motivados, né? Se você cria metas complicadas demais, que não tão específicas, não tão claras, isso gera confusão na cabeça dos funcionários, é bem provável que você não vai atingir seu objetivo. Ó, estabeleça prazos razoavelmente curtos. Lembra também que eu falei? Uma novidade que veio nesse pessoal que trouxe esse OKR para a gente é isso. Não traça objetivos e metas para um ano, não. Você vai se perder no meio do caminho. E no final do ano é bem provável que você não vai conseguir atingir seus objetivos e suas metas. Crie objetivos mais curtos, 3 meses, né? Que aí fica mais fácil de você perseguir e de você entender se o caminho seu está certo ou não, e fica mais fácil de você tomar ações corretivas. E no longo prazo isso vai ter um resultado melhor para a empresa. Outra coisa, acompanhe o resultado de forma constante, não adianta nada ficar traçando objetivos aí, né, semestrais, e você não acompanha isso, como eu já vi empresas fazer, lembra do exemplo que eu dei? A empresa criava objetivos e metas anuais, e não tinha um acompanhamento constante. Aí, no final do ano, é que o diretor ia ver que deu tudo errado. Eu já vi isso. Aí o cara reúne a equipe lá e dá um sabão generalizado em todo mundo lá, e falta pouco chamar todo mundo de incompetente. E ninguém bateu sua meta, mas também uma meta anual que não teve acompanhamento, ninguém veio acompanhando o progresso daquilo, é muito provável que no final do ano não vai passar longe de bater a meta. Aí quando que é melhor, professor? Eu estabelecer isso mensal, trimestral? Aí depende muito da sua empresa, não existe aí o que é o certo, não, né? Você que tem que entender. Essa meta que eu estou traçando aqui, esse objetivo, para esse objetivo, o que é o melhor? Eu traçar uma meta mensal, ou uma meta trimestral, ou um período de 4 meses, né? 3, 4 meses aí eu acho um tanto bom, o limite, né? Deixe os OKR à vista de todos. Aí é que entra, gente. Aí é que entra um dashboard. Né? Lembra quando nós falamos de dashboard? Isso aqui, gente, ó, cria um painel e passa para todo mundo. Tem que estar todo mundo acompanhando. Deixa eu voltar rapidinho, gente. Deixa eu voltar rapidinho, né? Só não voltar na unidade 2 ali, ó. Lembre quando eu falei da unidade 2, ó, um exemplo aqui de um dashboard de OKR, ó. Você lembra, ó, isso aqui, ó, quando eu falei lá, ó, a empresa até criava um KR, um objetivo e uma meta anual, mas eles vinham lá, ó, primeiro trimestre, isso aqui é do inglês, né? Lá nos Estados Unidos falam quarter, né? Primeiro trimestre, parava, media, isso aqui ficava exposto na empresa, para todo mundo acompanhar.
né? Então, ela tinha um objetivo, está pequenininho, mas eu vou ler. Ó. O objetivo 1, aumentar o faturamento. O KR1, conquistar 20 novos clientes de receita recorrente. Aí, olha lá, se tinha 20 novos clientes, naquele quarter ali, ó, no primeiro trimestre, eles já tinham batido 20% da meta. Né? Ah, tá vendo? Aí o KR2, aumentar o faturamento em clientes existentes. Ó, valor atual, 230 mil. A meta era 1 milhão. Já tinha, então, batido 23% da meta. Então, você vai acompanhando e vai passando. Isso aqui tem que ficar exposto. Você tem que fazer reuniões. Se não quiser deixar exposto, mas tem que fazer reuniões para mostrar isso aqui, ó. Deixe os OKRs à vista. Eles falam muito hoje um conceito de gestão à vista. Eu falei também lá naquela unidade 2 disso, né? Uma gestão transparente, todo mundo acompanhando os indicadores das empresas. Uma grande diferença também, né? Que lá nos anos 70 e 80, que eu falei para vocês que eu comecei a estudar administração lá nos anos 90, eu estudava aqueles conceitos dos anos 70 e 80. Naquele momento lá, gente, só falava-se de indicadores financeiros. E era só a alta cúpula da administração lá, só presidente, diretor, é que tinha acesso a esses números. Os funcionários ficavam lá trabalhando, não tinha acesso a número nenhum de empresas. Sabe, isso é um conceito que mudou radicalmente. O funcionário ele tem que entender dos números da empresa, tem todo mundo, a gestão à vista, tem que ser transparente. Porque o funcionário, como é que o funcionário vai ajudar a empresa a bater suas metas se ele não sabe nada do que se passa dentro da empresa? Ele vai ficar lá, fazendo o trabalhinho dele lá. Quando ele tem acesso aos números, às metas, à evolução, ele também pode contribuir, dar sugestões de melhoria, para que a empresa alcance os seus objetivos, né? São os erros de coisa de mentalidade atrasada, né? Ó, aprenda a analisar os resultados. O esforço pode ser máximo, mas o que precisa ser analisado são os resultados. Se todos estão trabalhando muito e os resultados não vêm, é provável que esteja fazendo algo errado. Você tem que entender. O resultado não está sendo atingido por quê? Aí você volta lá na meta que você traçou, na estratégia que você traçou. Né? Para você entender o porquê que não está atingindo. Então, aprenda a interpretar o resultado. Né? E divida para conquistar. Uma das propostas do OKR é quebrar um objetivo grande em várias metas menores. Né? Em vez de você traçar aquela meta anual, traça uma meta trimestral. Né? Faça isso também com acompanhamento, também venha acompanhando também de forma constante. Divida as métricas entre diferentes profissionais, dê a ele o treinamento necessário para acompanhá-los e fique de olho no trabalho. Por fim, torne claro o valor prático da mensuração dos resultados. Explique para os seus colaboradores qual vai ser o uso dos dados coletados e por que o negócio não pode ficar sem eles. Isso afetará positivamente o desempenho coletivo e individual e todos ficarão mais à vontade para dar ideias e ajudar na análise dos resultados, vão contribuir, né? E use os dados para melhorar processos e gerar feedback, que eu também já falei sobre isso agora há pouco, não foi? Quando você vai periodicamente fazendo acompanhamento, fazendo a mensuração, mostrando os resultados, você está dando feedback para todos, fazendo com que todos entendam o progresso daquilo, onde que está acontecendo o erro, o que é preciso fazer para corrigir aquele erro, quais as ações, então, o grupo vai tomar. Então, você está dando feedback para todos. Gente, isso gera motivação, sabe por quê? O funcionário, ele está percebendo que ele está participando da administração do negócio. Isso é muito bom. Gente, porque a coisa que mais desmotiva funcionário é você ir trabalhar numa empresa e fica lá no seu cantinho, só fazendo o seu trabalhinho lá. Você não participa de nada. E no final do dia, você imprime lá um relatório lá e vai embora para casa. Você não sabe dos números da empresa, não participa dos processos da empresa, você não dá opinião, você não dá sugestão, sabe? Você nem entende o que está se passando dentro da empresa, qual o caminho que a empresa está tomando. Isso desmotiva todo funcionário.
Então, pessoal, olha só. É uma metodologia muito bacana. Deixa só para fazer vocês ficarem um pouquinho mais motivados. Não se preocupe. Tem gente que deve estar louco aí, né? Meu Deus do céu, vou ficar biruta. O professor hoje falou de BSC, falou de KPI, falou de OKR, isso aí já virou uma salada na minha cabeça. Calma. Então, em primeiro lugar, vamos manter a calma. A atividade supervisionada, ela vai ser feita exatamente com calma. Eu estou dando um prazo razoável, vou mostrar ela já já. Vou dar um pequeno intervalo, só para pegar uma água ali. Já volto, já vou abrir a atividade supervisionada e você vai ter um período aí para você estudar isso aí, para você trabalhar, para você pesquisar. Vou dar diversos sites aí que vão te dar caminhos, vou te mostrar como fazer. E eu tenho certeza, no final da atividade, isso aí vai ter entrado na sua cabeça. É lógico, né, gente? Não é com uma aula aqui que eu vou transformar você num maior especialista em OKR do Brasil, mas eu te prometo que no final, quando você terminar a sua atividade, né, no final do mês aí, no início do mês que vem, você vai ter uma noção muito boa de BSC, de OKR, desses objetivos, dessas metas, e isso vai ser um diferencial grande para você, porque é uma coisa bem moderna e é utilizado por grandes organizações aí pelo mundo. Pessoal, eu nem vou perguntar se ficou dúvida agora, não. Vamos fazer uma coisa? Eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutos, eu estou voltando, aí eu vou abrir a atividade e aí eu vejo as principais dúvidas, aí a gente tem até o resto da aula aí para falar sobre a atividade e tirar dúvidas de vocês. 5 minutos eu estou voltando, beleza? Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então. Como prometido, deixa eu abrir a atividade supervisionada. Deixa eu ver aqui, gestão do conhecimento. Ó, nossa, professor, mas precisava ser 2 atividades? Não, é uma só. É que uma é as instruções do negócio e a outra é o caso para você responder, para você resolver. Vamos lá, vamos por partes. Vamos aqui nas instruções primeiro. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui para todo mundo poder acompanhar. Ó, 160, acho que dá para fazer assim. Vamos lá. Aqui primeiro tem aquele textozinho inicial, só falando, né, que eu vou ver a correlação da teoria com a prática, aplicação do conteúdo, domínio do conteúdo, que eu já tinha falado na nossa primeira atividade lá. Vou me estender demais aqui, não. Então, a atividade vai ser feita de 8 a 10 pessoas, né? Estou permitindo que faça... Se quiser fazer de 6, não tem problema, não, menos pessoas. Mas eu estou pedindo para formar grupos aí, que até para vocês trocarem ideias, cada um vai pesquisando um indicador, cada um, né? Vocês vão trocando ideias, um pesquisou lá um site lá e viu uma coisa bacana e troca ideia com a turma, para a turma ver se aquilo lá é melhor. Então, isso é melhor para vocês trocarem ideias e aprender melhor sobre o assunto. Ela deverá ser enviada até as 22 horas do dia 15/6. Então, pessoal, quase um mês, ó. Hoje é dia 18. Tem praticamente um mês aí pela frente aí, para você pesquisar o assunto, porque é um assunto muito importantíssimo para vocês. Precisa realmente ter tempo. E aí, nas próximas aulas, eu vou também ajudando vocês, tirando dúvidas aí, né? Posso parar a aula sempre um pouquinho antes aqui e vou ver aí as dúvidas que vocês estão tendo aí sobre os indicadores que vocês estão criando e tal, porque à medida que vocês começam a fazer atividade, aí também começam a surgir dúvidas. Podem ficar tranquilos que podem me mandar o WhatsApp também, se precisar. Final de semana, gente, eu fico aqui em casa final de semana, eu não tenho saído de casa, fico aqui em casa fazendo minhas coisas de faculdade, então se de repente quiser tirar alguma dúvida comigo, pode me mandar o WhatsApp também, tá? Isso eu acho isso bom, essa interação, eu acabo aprendendo muita coisa, vocês vão, né, os grupos aí vão pesquisando sites aí, vão vendo indicadores novos, que às vezes tem indicadores aí que eu nem conhecia direito, aí o grupo vem tirar uma dúvida, eu até acho bom, saudável, eu acabo aprendendo, eu tenho uma noção boa sobre diversos indicadores, mas eu não sei tudo também, né? E isso muda tanto.
A atividade valerá 2 pontos. Não, eu vou falar sobre isso já já. Espera aí, vamos lá. Ó. Valerá 2 pontos se virar para comprar a nota da A2, mas não precisa de apresentar, não. Deixa eu ler todas as instruções aqui para vocês. Ó. Então, vocês vão fazer o trabalho sobre o BSC e o OKR, vão resolver um caso, que eu vou mostrar o caso já já. Então, a proposta dessa atividade é aplicar na prática a ferramenta BSC em conjunto com o conceito de OKR, resolvendo o caso da empresa Sotrec, que eu vou abrir já já o caso. No caso que vocês vão resolver, a empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC, com o intuito de proporcionar a todos os colaboradores uma visão prática e abrangente da empresa, além de outros benefícios. Isso aqui a gente vai ver lá no caso lá. Vamos passar para partes mais interessantes. O produto, o que a gente espera que vocês vão criar aí, né? O produto dessa atividade. Os alunos simularão que fazem parte do RH de uma empresa e serão desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores de performance organizacional, OKR, para compor o BSC da organização. Assim, o produto da atividade será um relatório contendo os indicadores de performance da organização, abrangendo a perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva dos processos internos e a perspectiva da aprendizagem e crescimento. Até aqui, não tem nada de novo, não, que essas perspectivas aqui, eu falei lá, né, ó, que são as perspectivas do BSC, ó, financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. E eu vou ajudar vocês, calma aí. Resultado esperado. Análise crítica do processo de gestão do conhecimento da organização e o desenvolvimento da habilidade de criação de indicadores, né? Vamos tentar fazer com que você desenvolva essa habilidade aí, para você pelo menos ter uma noção boa, né? Ter uma noção boa aí sobre esses indicadores aí, visando melhores resultados. Objetivo geral, análise da situação da empresa e criação de indicadores de performance. E o objetivo específico, criar indicadores dentro das perspectivas do BSC. Financeira, cliente, processos internos e aprendizado. Participantes de 8 a 10 pessoas. E eu vou permitir aqui, gente, se precisar fazer um grupinho um pouco maior, né? De repente eu tenho vocês podem aproveitar o grupo da primeira APS, e aí, de repente, quiser fazer alguma mudança, o grupo já está formado com 10, mas aí tem uma aluna do outro grupo que quer vir para o seu grupo. Ah, professor, pode fazer de 11 pessoas, 12? Pode. Só não quero, né, gente? Um grupo de 20 pessoas, aí também não cabe. Mas se precisar de 12 pessoas aqui, não tem problema não. Da mesma forma, professor, nós tínhamos um grupo de 8, mas 2 meninas saíram. A gente pode fazer só de 6? Pode também. Tem problema não, até porque não vai apresentar, né? É só enviar lá pelo Classroom. Então, vamos lá. Estratégias. Definição dos grupos e seus participantes. Vamos fazer uma análise do caso da Sotrec, eu vou mostrar ele já já. Aí vocês vão ter um trabalhinho de estabelecer os indicadores para cada área, no final entrega. Nessa brincadeira toda aí de um mês de trabalho aí, espera que vocês gastem aí do tempo de vocês umas 16 horas para cada grupo aí. Não necessariamente precisa de gastar essas 16 horas, né? E aqui também, eu não vou medir essas horas, não, só para você ter mais ou menos a sua cabeça, né? Todo dia que vocês reúnem aí o grupo, vocês trocam ideias e vocês vão acompanhando o andamento do trabalho, né? Um dia vocês reúnem e gastam 1 hora, no outro dia reúnem e gastam mais 2 horas, daí na outra semana se reúne de novo, gasta mais 2 horas. No final de um mês aí, quebrando a cabeça, espera se vocês tenham gastado 16 horas. Mas lógico que eu não vou medir esse treino, não, isso é só para você ter uma noção. Recursos, agora que vem, olha lá. Os alunos resolverão o caso da Sotrec, que eu vou passar, e desenvolverão um relatório apresentando os indicadores de performance da organização, os OKRs, abrangendo a perspectiva financeira do cliente, processo interno de aprendizado, crescimento, enviando o trabalho pelo Classroom, na data estabelecida no cronograma, que eu vou mostrar já já a data, e vocês vão enviar no Word. Uma forma de apresentação. Isso aqui eu esqueci de mudar, hein? Não tem apresentação, não. Tá vendo? É só entrega do trabalho. Esqueci
que eu peguei como base a... Mas não tem problema não, gente. É para fazer feito no Word e não tem apresentação, tá? Depois eu vou mudar isso aqui e vou mudar lá no Classroom também. E mando de novo para vocês lá. E aí, ó, vale 2 pontos. Eu vou ver o conteúdo do trabalho, a capacidade de apresentação das teorias, isso é o que me interessa. Bom, vamos lá. Cronogramazinho, ó, hoje é dia 13. Hoje é dia 13, desculpa, hoje é semana 13, hoje é dia 18. Eu estou fazendo a explicação, falando dos grupos. Eu já vou passar logo o caso para vocês, mas aí na semana que vem, dia 25, a gente, se for preciso, torna a dar uma analisada no caso com vocês novamente, para que você realmente tire as dúvidas, e depois que você começa a mexer na coisa, aí é que vai surgindo mais dúvidas. E aí, se for o caso, eu volto lá com vocês na semana que vem no caso, a gente explica novamente as dúvidas sobre o OKR, lê de novo o caso com vocês na semana que vem, tá? Depois, no dia 1º do 6, vou acompanhando com vocês, tirando as dúvidas. 8/6, mais acompanhamento com vocês, a gente vendo se está todo mundo entendendo, se está dando tudo certinho. E no dia 15/6, vocês entregam o trabalho pelo Classroom no Word. Depois eu vou modificar aqui, que eu vou fazer aquela alteração que eu esqueci de fazer ali em cima, torno a mandar para vocês lá no Classroom com essa pequena alteração. E vocês vão ter, pessoal, ó, diversas coisas para consultar. Esse site aqui, ó, quer ver? Eu vou abrir ele agora para vocês. Vou abrir ele agora aqui para vocês. Espera aí um pouquinho, que minha internet... Espera aí. Abriu aqui o site. Vou mostrar esse site já já. Esses outros links aqui, ó, tem um link falando de indicador de desempenho, de um outro site que vocês podem olhar. Tem o site da Rock Content, que fala do OKR. E aqueles vídeos que eu mandei hoje também, eles ajudam bastante também. E, gente, tem diversos outros sites, diversos outros vídeos aí. Depois que eu criei isso aqui, eu já vi outros vídeos mais legais também sobre o BSC, sobre OKR, que depois eu vou mandar para vocês. Eu estou sempre pesquisando esse assunto, eu estou estudando isso aqui também, porque isso aqui até é uma coisa nova até para mim, tá? No ano passado, para você ter uma noção, eu nem sabia o que era OKR. No final do ano é que eu fui ver essa metodologia. Esse ano é a primeira turma que eu estou implementando o trabalho falando de OKR. Então, eu tenho pesquisado muito o assunto também. Se eu ver qualquer coisa nova de termos de site, termos de vídeo, eu mando para vocês lá no grupo para ajudar vocês. Vamos ler o trabalho, então? Ó, vamos passar para o trabalho aqui, que aí depois a gente vai lá para o site e você vai entender tudo. Esse breve histórico aqui, pessoal, é só um breve histórico da empresa, como o próprio nome já diz. Essa empresa Sotrec é uma empresa bem bacana, né? Ela foi criada lá em 41, iniciou quando a Sotrec e a Caterpillar firmaram um contrato com o nome da Sociedade de Tratores e Equipamentos, tal. No mesmo ano a empresa virou Sotrec. Estou lendo mais rápido aqui, porque isso aqui é só a história da empresa. Sede definitiva foi inaugurada em 49, na Avenida Brasil, tá? 46, na esteira da ampliação de suas atividades, fundou a filial em Belo Horizonte. Os negócios continuaram a crescer e ela instalou unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois Brasília, no Núcleo dos Bandeirantes. E um ano depois foi para Vitória também, só crescendo. Década de 70, ela foi para Pará e Amapá. 2001 passou a revender produtos, serviços e sistemas CAT em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Acre e Roraima. 2012 passou também a responder pelo nome de atendimento à região Nordeste, incorporando os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Nossa, professor, que empresa bacana, sim. Somando ao todo mais de 60 filiais
prontas para oferecer aos clientes de todo segmento as melhores soluções em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Hoje, a Sotrec está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, atuando nos mercados de construção, mineração. Então, gente, para quem não conhece essa empresa, muita gente deve conhecer, né? Sotrec, Caterpillar. Ela que fabrica aquelas máquinas gigantescas, aqueles guinchos, aqueles guindastes, para construção civil, sabe? Para mineração, tratores gigantescos, sabe? Eles é que fabricam isso. Então, uma empresa muito boa. É bom você entender também um pouquinho da empresa, até para uma hora, quem sabe, de repente, você vê lá uma oportunidade de emprego e vai lá e se manda um currículo lá, porque é uma empresa bem bacana. Bom, então, isso aqui até agora foi só um histórico da empresa. Vamos para a atividade. A empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC, com o intuito de proporcionar a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia, além de trazer outros benefícios, como melhoria contínua da qualidade do desempenho e o monitoramento, medição, direcionamento das ações futuras. Vocês fazem parte do RH da empresa, mais especificamente voltados para as ações de avaliação de desempenho, e foram desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores de performance organizacional para compor o BSC. Assim, vocês precisaram identificar 2 objetivos. Então, gente, presta atenção. Criar 2 objetivos para cada perspectiva do BSC. Então, vamos criar 2 objetivos para a área financeira, 2 objetivos para a perspectiva do cliente, 2 objetivos para a perspectiva de processo interno, 2 objetivos para... O que fala? Esqueci que fugiu o nome. Aprendizagem e crescimento. E para cada um dos indicadores, vocês vão criar, para cada um dos objetivos, vão criar 2 indicadores, 2 KR. Tá? Então, para cada objetivo que cria, vocês criam 2 KR. Como naquele exemplo ali que eu dei também, olha lá. Só que aqui no exemplo a gente criou 4, né? Ó, um objetivo, 4 KRs. No nosso exercício, você vai criar, para cada objetivo, 2 KR. E tem que fazer o KR bonitinho assim, ó, com números, prazos, né? Ou um percentual, um prazo. Isso eu vou olhar, tá? Se chegar lá, estiver faltando, aí pode até descontar ponto. Você não pode criar só o objetivo, tem que ter um número e um prazo. E aqui, gente, ó, eu já criei para você mastigadinho, olha que gracinha, que professor bacana. Já criei aqui a planilhinha, ó, onde você vai colocar, ó, para a perspectiva financeira, um objetivo com 2 KR, mais um objetivo, para cada objetivo, 2 KR. Para a perspectiva do cliente. Então, um objetivo, né? Objetivo de melhorar a satisfação do cliente. Para cada objetivo, 2 KRs, 2 indicadores com métricas. Para a área de processos internos, 2 objetivos, para cada objetivo, 2 KR. E, por fim, para a perspectiva do aprendizado e crescimento. Tá bom, professor, mas como que eu vou criar isso? Gente, como eu amo muito vocês, eu não falei que eu deixei ali o caminho de um site? Ó. É um site muito bacana, Siteware, que é até de onde eu tirei aquele texto para mostrar para vocês do Balance Scorecard. E lá no final do site, ó, tá vendo? Ele está falando o que é o BSC, ó, como ele é composto, quais os benefícios, nós falamos na nossa aula, ó, aquele desenhozinho financeiro, cliente, tal. E aqui ele vem mostrando já para vocês, ó, aqui ele já começa a mostrar, por exemplo, ó, a perspectiva do cliente. Que tipo de indicadores que eu tenho para a perspectiva do cliente? Ó, indicadores de participação do mercado, indicadores de retenção de clientes, indicadores de captação de clientes, indicadores de satisfação do cliente. Então, gente, preste atenção, por favor.
que você vai tirar toda a sua dúvida sobre como fazer o trabalho agora. Ó. Então, eu estou mostrando aqui, ó. Com relação à perspectiva de cliente, do cliente, eu, no próprio site aqui já está me falando alguns indicadores, ó. Um deles é a satisfação do cliente. Então, eu não quero... Um objetivo pode ser aumentar a satisfação do cliente. Vamos lá para o trabalho. Ó. Qual que é esse aqui? Perspectiva do cliente. Então, olha lá. Perspectiva do cliente. Aqui, ó. Um objetivo. Aumentar a satisfação dos clientes. Então, eu criei um objetivo aqui para a minha empresa. Aumentar a satisfação do cliente. Então, agora eu vou criar 2 indicadores para esse objetivo aqui. Vou criar 2 indicadores. Aí, gente, eu vou pedir para vocês vão ter o trabalhinho de pesquisar. É só vir aqui no Google, ó. Só aqui no Google, ó. Indicadores de satisfação do cliente. Gente, vocês não vão dar conta de estudar a quantidade de sites que vai aparecer para vocês, mostrando indicadores de satisfação do cliente. Vocês não vão dar conta. Olha, só nesse aqui já está lá, 8 indicadores de satisfação do cliente. Olha lá, tem taxa de satisfação do cliente, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. Ó, aquele famoso Net Promoter Score, índice de fidelidade. Então, você quer aumentar a satisfação do cliente? Vamos pesquisar isso aqui para ver. 8 KPIs, tá vendo? Ó, 8 KPIs estratégicos de satisfação do cliente. Deixa eu ver. Que é o próprio, é a mesma empresa lá. Ó, aqui ele fala de 8 indicadores aqui, ó. Vamos ver lá. Satisfação do cliente. Deixa eu pegar aquele NPS, que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Deixa eu caçar ele aqui. Cadê o bichinho? Taxa de abandono. Ó, aqui, ó. NPS. Net Promoter Score. Aí está explicando o que é isso aqui. Mas ele não está falando como calcular, então não serviu, não. Eu quero que vocês aprendam também a calcular. Quero que vocês aprendam. Aqui no trabalho, vocês não precisam colocar a fórmula, tá? Mas você sabe que, então, se você ler, você vai entender que esse NPS, quanto mais alto, melhor. Então, você precisa melhorar o NPS, aumentar. Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro indicador. Aumentar em 10% o NPS da empresa. Tá? É um indicador. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho um lugar aqui, como calcular o NPS. Facinho. Gente, aí é só você vai ter que ter um trabalhinho. Tem um trabalhinho de pesquisar. Mas a atividade supervisionada, ela serve para pesquisar. Né? Cálculo do Net Promoter Score. Deixa eu ver se esse negócio aqui tem. Ó. Cálculo do Net Promoter Score. Aí, ó, ele está explicando, ó, esse Net Promoter Score. Net Promoter Score, o que é esse indicador? É você fazer uma pesquisa com todos os clientes, sua base de clientes, e nessa pesquisa você tem uma pergunta-chave. Você indicaria a nossa empresa para outros clientes? Então, de uma nota de 0, de um número de 0 a 10, qual nota você daria para a nossa empresa? De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa? Então, tem uns que vai falar, eu não indicaria, eu daria nota 0, ou nota 2, nota 3. Né? Então, de 0 a 6 são clientes detratores. Aqueles que não gostam da sua empresa, falam mal da sua empresa e não indicariam a sua empresa. Tem uns que vão ficar no meio do caminho. Qual a nota você daria para a nossa empresa? De 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa? 7, 8. Então, são aqueles neutros.
eles nem indicariam, nem falariam mal da empresa. E tem aqueles clientes promotores, né? De 0 a 10, qual nota você dá? De 0 a 10, quanto você indicaria? Nota 10, indicaria, com certeza, sempre indico. Então, são os clientes promotores. Então, aqui, ele está te mostrando, aqui deve ter a fórmula. Tem uma formulazinha aqui, ó. Tem uma formulazinha para calcular. Olha lá, você pega o número de promotores menos o número de detratores, ou seja, elimina aqueles neutros, promotores menos detratores, e divide pelo número total de clientes que você perguntou. Vai te dar um percentual, vezes 100, aí você tem um percentual, sei lá, 55%, né? Então, você quer melhorar esse percentual aqui. Aqui, se eu estou falando aqui rápido, gente, se você der uma lida nisso aqui, você vai entender melhor. Então, a meta sua é, seu NPS, de repente, está em 55%, e você acha esse número baixo, quer melhorar ele, então você vai traçar as estratégias. O que você vai fazer? Você vai lá na sua empresa fazer um treinamento em atendimento, você vai fazer um treinamento de gestão de serviço com os funcionários da sua empresa, para eles atenderem melhor o cliente, e aí, daqui 3 meses, você vai medir novamente. Era 55%. Conseguiu aumentar em 10%? Passou para 65%? Se sim, beleza. Se não, onde está errado? Aí, quanto você aumentou? Aumentou em 8%? Mas pelo menos passou perto da meta. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu já até mostrei para vocês um indicador. Vou pegar uma outro grupo. Vou pegar um outro grupo aqui de indicadores para você entender de vez. Ó, vou pegar lá naquele primeiro site que eu abri, vou pegar aqui, por exemplo, indicadores de aprendizado e crescimento. Tá vendo? A perspectiva do aprendizado e crescimento. Ó, ele já cita alguns exemplos aqui, ó, rotatividade de colaboradores, engajamento dos colaboradores, capacitação, treinamentos, satisfação dos colaboradores. Então, olha lá, vou pegar aqui, ó, vamos supor que nós medimos e o nosso índice de rotatividade está muito alto. Então, qual que é o objetivo nosso? O objetivo é melhorar a satisfação dos colaboradores. Vamos para lá. Ó. Aqui, então, aprendizado e crescimento, objetivo, aumentar a satisfação dos funcionários. Aí, qual é o meu indicador? Eu vou ter que criar 2. Um indicador, reduzir o índice de rotatividade dos funcionários. Não precisa, gente, de você colocar fórmula. Não quero que você coloque fórmula. Reduzir o índice. Mas eu vou mostrar para você, né? É bom que você entenda. Isso aqui, gente, é para você aprender. Isso aqui são coisas que são usadas nas empresas. Como calcular rotatividade, como calcular NPS, como calcular engajamento do funcionário, satisfação do cliente. Coisa que as empresas usam. Você precisa aprender. Então, vamos lá aqui, ó. No Google de novo. E você tem no Google, tudo que você digita no Google vai aparecer uma quantidade de sites que você não dá conta de pesquisar. Como calcular a rotatividade dos funcionários, ó. Bom, também é chamado de turnover, também, tá? Rotatividade e turnover. Veja como calcular. Tem diversos sites aqui. Site que não acaba mais, gente. E não, esse aqui tem que colocar informação nossa ali. Aprenda a calcular o turnover da empresa. Rotatividade de turnover é uma coisa só. Deixa eu ver se aqui sai. Tem site que não tem direito, não. Outros têm. Ó, o que é turnover? O que é turnover? A importância. É bom você dar uma estudada, né? Deixa eu ver quais os tipos de turnover. Ó, tem turnover voluntário, rotatividade, né? Que é quando o próprio funcionário pede demissão. Turnover involuntário, quando a empresa manda ele embora. Tá vendo? Como calcular turnover? Ó, aqui é um site que ensina.
Ele tá te mostrando aqui um cálculozinho, tem que parar e ler. Cálculo turnover moderno. Como fazer o cálculo? Então, aqui, ele dá até exemplo, ó. Tá vendo? Tá dando até exemplo, ó. Número de pessoas desligadas dividido pelo número de funcionários de início do ano, mais o número de funcionários do final do ano, dividido por 2. Então, tem uma fórmula. Aí você calcula o índice de rotatividade. Então, periodicamente, o RH vai estar calculando o indicador para ver se está melhorando, se está aumentando, se está diminuindo. Então, aqui, ó, a gente tem que ir por prazo, né? Reduzir em 6% o índice de rotatividade dos funcionários nos próximos, eita, 3 meses. E ali aquele primeiro também, aumentar o NPS da empresa, em 10% o NPS da empresa, nos próximos 2 meses. Gente, então é isso que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que pesquisar. Não tem outra solução. É um trabalhinho de pesquisa, mas, gente, esse trabalho é um trabalhinho de pesquisa que vai enriquecer muita coisa no conhecimento de vocês. Vocês vão estar estudando sobre indicadores de processos internos, indicadores de satisfação de cliente, indicadores de satisfação de funcionário, indicadores financeiros para a empresa. Só pesquisar no Google tem sites que não acaba mais aí, que vão te dar o caminho para você conseguir fazer isso. E ao longo, vocês vão ter um mês praticamente aí para fazer. Nas próximas aulas eu vou acompanhar com vocês para ir tirando dúvidas. A missão é essa. Tá muito complicado, pessoal? Digam-me. Aparentemente não. Tem que começar a fazer, Marcelo. Eu sei que vai gerar dúvidas. Tem que começar Deixa eu a botar fazer mudança. uma pergunta para o senhor. Pode. Em relação ao trabalho, né? Formatação. O senhor quer capa, o nome dos integrantes? Não, pode me mandar aqui mesmo. Aproveita isso aqui, ó. Desse jeito aí mesmo, mas só bota uma capinha com o nome do pessoal. É. Só bota aqui o nome do pessoal. Não precisa fazer capa, não. Bota aqui, ó. Nomes. Então beleza. Beleza. Tá beleza? Precisa preocupar em criar capa, não, bota ali mesmo. E aproveita aquela planilha que eu já botei lá, faz ali mesmo, salva, me envia lá pelo Classroom. Tá bom, obrigada. Pessoal, gostaram da atividade ou não gostaram? Acharam muito difícil? Parece complicado, né, professor? Mas não é não. Não, é igual eu falo. Parece complicado, mas é. Tô brincando. Gente, mas é bom, gente, mas isso aqui, Marcelo e demais aí, é uma ferramenta importantíssima e vocês têm que aprender sobre isso. Isso é um diferencial competitivo para vocês aí no mercado, Ué, imagina, você chega numa empresa, aí o diretor da empresa lá descobre que você conhece sobre BSC, que você conhece sobre OKR, que você entende de indicadores. Minha filha, você já vai ser promovida de cara. Professor, podia botar mais um pontinho nessa PS, né? Felizmente, a regra da faculdade é que ela vale 2, ué. Concordo. Podia valer 3. Infelizmente, eu não posso quebrar a regra. Gente, mas olha só, isso é pro bem de você. Gente, é 8 pessoas para fazer, ué. 10 pessoas. Eu estou dando liberdade para você fazer um trabalho até de 12 pessoas, falei aqui. Se precisar, pôr mais alguém no grupo aí. Gente, tem um mês para fazer, ué. Gente. E é um trabalho, gente. Isso aqui vai enriquecer o conhecimento de vocês e muito. Um dia vocês vão me agradecer. Você vai ser promovida na sua empresa lá graças a esse conhecimento que você está adquirindo. E as próximas aulas eu vou acompanhar aqui com vocês. Como eu falei, se eu descobrir outros sites,
Se eu descobrir outros vídeos, eu vou ter. Isso aí é uma coisa que eu tenho estudado isso recentemente para mim. Eu estou aplicando isso lá na empresa que eu estou dando a consultoria agora. Eu vou fazer um estudo disso aqui para apresentar para o diretor da empresa lá. Tenho certeza agora que eu mostrar isso para o diretor da empresa, o cara vai querer me botar de sócio da empresa dele. Que é a empresa que eu estou dando a consultoria lá hoje, lá, não tem nada disso aqui. O que você acha que o cara vai achar quando eu apresentar um estudo para ele, sugerindo a ele botar BSC na empresa dele, com objetivo, com os OKR, com tudo mais? O cara vai ficar louco. Tá bom, pessoal? Gente, dúvidas aí, me mandem no WhatsApp também, eu fico à disposição para tentar ajudar vocês aí. Se eu não respondo na hora, às vezes é porque eu estou um pouco enrolado, mas depois eu dou uma força para vocês sim, tá? A proposta minha é enriquecer conhecimento de vocês, sempre isso. Alguma pergunta a mais, pessoal? Se não, por mim aqui eu já... Nenhuma, professor. Tudo tranquilo. Então tá. Qualquer coisa. Um beijo a todos, um beijo no coração. Comecem o quanto antes a botar a mão na massa aí e fazer. Quem for surgindo dúvidas já vai me falando, a gente vai tentando ajudar. Não deixa para fazer no último minuto, não, pelo amor de Deus. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Bom final de semana. Obrigado, gente. Obrigado aí.